Queridos, vamos impor nossas mãos sobre a vida do Júnior, abençoar a vida dele. Senhor, somos seus, estamos aqui por causa de você. Esse encontro é para você, Senhor. E nós queremos agora abençoar a vida do Júnior, Pai. Que o Senhor derrame sobre o Júnior todo o óleo do Espírito, toda a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Ó Deus, para que ele seja usado conforme assim o Senhor desejar. Usa ele com graça, com sabedoria, Deus, com discernimento do Espírito Santo. Que os seus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor e que ele possa falar nessa noite da parte do Senhor. Que o Senhor coloque na boca do Júnior as suas palavras, as palavras vindo, Deus, do trono da graça. E essa palavra seja útil às nossas vidas, a essa congregação, a essa igreja, para trazer crescimento, para trazer amadurecimento, pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do Júnior, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, há algum tempo o Senhor tem colocado uma carga que eu penso ser da parte do Senhor para as nossas vidas. Não é um tema novo, um tema muito conhecido por muitos de vocês, mas talvez não tão aplicado como poderia ser aplicado em nossas vidas. O Senhor tem trazido no meu coração novamente sobre a importância de nós sabermos identificar o conteúdo da palavra de Deus. Então nós sabemos que a palavra de Deus, poderíamos separar esse conteúdo como os fatos e as verdades acerca da pessoa do Senhor, os fatos e as verdades daquilo que nós somos no Senhor. Esses fatos e essas verdades, essa parte da palavra de Deus, é chamado no grego de querigma. E o querigma é tudo aquilo que desperta a nossa fé. O querigma, ele tem essa característica de, através desses fatos, despertar a nossa fé, animar a nossa fé para a obediência dos mandamentos. Um outro conteúdo da palavra de Deus está relacionado a todo o ensino, todos os mandamentos, todas as ordens do Senhor que o Senhor nos dá para nós cumprirmos. Esse ensino, esse mandamento é chamado no grego de o didaquê. Há uma outra parte do conteúdo das Escrituras que estão relacionados às admoestações, onde as admoestações poderíamos até colocar no mesmo pacote desse didaquê, dessa didática, desse ensino. Uma outra parte do conteúdo também da palavra de Deus são os exemplos. Exemplos da vida de homens que andaram com Deus. Homens que viveram esse querigma, homens que viveram esses fatos, essas verdades acerca da pessoa do Senhor. E homens que viveram o didaquê, o mandamento do Senhor. Então, todas as vezes que nós olhamos, por exemplo, para a proclamação do Evangelho do Reino, quando vamos nos contatos e pregamos lá, por exemplo, sobre os 8 pontos da vida e da obra de Jesus, quando dizemos Jesus existiu antes de todas as coisas, Jesus é o Verbo eterno que se fez carne humana, Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível, Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, Jesus foi exaltado e Jesus voltará. Proclamamos isso, quando proclamamos essas verdades, esses fatos acerca da pessoa de Jesus, nós estamos despertando a fé do ouvinte. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ouvir o querigma de Deus.
quando ouvimos esse querigma, quando nos enchemos desse querigma, esse querigma se torna algo poderoso porque desperta a minha fé. E pode então agora despertar a minha fé para obedecer os mandamentos, para obedecer todo o didaquê do Senhor. Podemos ver na palavra de Deus o querigma que é voltado para a salvação, um querigma onde se prega fatos e verdades de Deus e de Jesus, onde vai despertar a pessoa para receber o Senhor. Quando, por exemplo, falamos sobre Jesus morreu pelos seus pecados, isso é um fato acerca da pessoa de Jesus. Mas quando proclamamos essa verdade tem um objetivo de causar aquilo que o Senhor causa nos homens, que somos amados pelo Senhor e causa um constrangimento em nós. Somos constrangidos porque o amor de Deus nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Então, quando proclamamos o querigma que Jesus morreu pelos nossos pecados, tem um objetivo de levar a pessoa a ser salva. Mas o querigma da palavra de Deus, esse conteúdo importante da palavra de Deus, ele não existe apenas para a salvação. Há também um vasto conteúdo na palavra de Deus voltado para a edificação. Um tipo de palavra que vai despertar a sua fé, que vai animar a sua fé e vai se tornar uma coisa poderosa dentro de você e te capacitar para ouvir e para obedecer o didaquê do Senhor. De maneira que o didaquê são todos os mandamentos que o Senhor nos deu. Então, assim como o querigma é tão vasto e tão grandioso e tão riquíssimo na palavra, o didaquê do Senhor também, porque o didaquê traz os ensinamentos do Senhor para todas as áreas da nossa vida. E o didaquê, ele direciona a nossa fé. Nós recebemos aquela fé que vem através do querigma para direcionar agora a nossa obediência. E uma vez que somos cheios desse querigma, podemos então agora irmos nos capacitando para que amemos nossas esposas como Cristo amou a igreja. Esposas, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai os vossos pais. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, da mesma maneira como há uma grandiosidade no assunto do querigma, há uma grandiosidade no assunto dos mandamentos, onde vamos ir sendo direcionados pelo Senhor através desses mandamentos. Um exemplo que nós temos há muitos anos, que é muito claro, que nos ajuda a entender, seria o exemplo simples da locomotiva com os vagões. Onde nós vemos aquela locomotiva barulhenta, grandiosa, poderosa, indo na frente, fazendo um grande barulho, um grande estardalhaço, piuí, tic-tac, piuí, tic-tac, piuí, tic-tac. Ou, seja lá o barulho que você quiser dar para essa locomotiva. Mas normalmente quando passa uma locomotiva, ela passa fazendo muito barulho, porque ela tem uma potência enorme e ela carrega muitos vagões. Eu me lembro quando eu era menino lá no Rio de Janeiro, e a gente gostava de ir para uma linha férrea, uma estrada férrea. E essa estrada férrea não era uma estrada férrea de trens de passageiros. Era uma estrada férrea específica para trens de carga. E a gente ficava impressionado como que uma locomotiva ia na frente e carregava tantos vagões e tantos vagões. Me lembro que a gente ficava parado e fazia assim com a cabecinha e ficava... E parecia que não acabava nunca. E ficávamos nos questionando como pode uma locomotiva ter tanta força para puxar tantos vagões.
Pois bem, a locomotiva seria o conteúdo da palavra de Deus voltado para o querigma. O querigma tem essa característica de produzir essa força em você, de despertar a sua fé. Por exemplo, eu não estava lá 2000 anos atrás, eu não vi Jesus naquela cruz. Eu não vi Jesus ressuscitando, mas eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, eu sei que isso aconteceu, eu posso fechar os olhos e enxergar esse acontecimento. O que produziu em nós esse querigma? Esse querigma, ele entra no nosso coração como uma força bombástica e vai nos levando a ser batizados. Muitos de nós, alguns foram batizados em águas escuras, alguns em uma água até um pouco suja, mas não importa, o que importa é que você ouviu um querigma poderoso do Senhor e aquilo produziu fé em você para você ser batizado e para você entrar naquela água e ser lavado pelos seus pecados. E tudo o que aconteceu na sua vida foi pela fé, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E é a fé que é produzida pela palavra de Deus. O justo não viverá na força do seu arrependimento, mas o justo viverá pela fé que é produzida nele, através do querigma. E uma vez que essa locomotiva está cheia de carga e cheia de energia, que é produzida pelo querigma, vem agora os vagões. E você recebe então aquela potência do Senhor, aquela fé que a palavra de Deus produz em você, para você então puxar os vagões. Tá claro até aqui, gente? Sim mesmo? Nós vemos isso de forma muito clara na carta de Tiago, onde Tiago diz também: a fé sem obras é morta. Seria o mesmo que dizer a locomotiva sem os vagões não serve para nada. Para que ter uma locomotiva tão poderosa, tão gloriosa lá na frente, fazendo aquele barulho doido, se não for para carregar vagão? Por outro lado também, se tivermos os vagões e damos para as pessoas os vagões, e damos mandamentos, mas se junto com esses mandamentos nós não darmos o querigma, se torna algo pesado, cansativo e difícil de carregar. Então, a fé sem obras é morta. Em alguns lugares se refere às boas obras, mas ali há lugares específicos da carta de Tiago, onde fala que a fé sem obediência é morta. E nós vemos esses dois extremos em muitas localidades, em muitas denominações. Vemos denominações onde só se fala do querigma, só se fala dos fatos e das verdades. E fica aquele povo cheio de fé, cheio de entusiasmo, cheio de euforia. Mas é uma fé que não direciona ninguém a obedecer nada. E é um povo que não é direcionado a obedecer os mandamentos do Senhor. Por outro lado também, podemos ter lugares onde só se fala dos mandamentos, e fica aquele povo pesado, aquela fé pesada de ser carregada, aquele povo sem ânimo, aquele povo sem entusiasmo, aquele povo achando que tudo é muito difícil, Então nós podemos ter pessoas muito animadas, mas sem obediência e sem direção. Mas podemos ter também pessoas muito certinhas, mas sem uma abundância na vida cristã. Com qual desses dois você se identifica mais? Você se identifica como uma pessoa que é cheia do querigma de Deus, e esse querigma te anima a você viver a obediência dos mandamentos? Ou você se identifica com aquela pessoa que acha a fé cristã muito pesada,
E tudo para ti parece ser muito complicado, porque você talvez esteja carregando muitos e muitos vagões na força dessa obediência. Eu penso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado com algo. Eu penso que quando nós estamos no contato, nós estamos jogando o querigma de Deus para aquelas pessoas, e nós percebemos isso acontecendo de fato. As pessoas se convertem no nosso meio porque elas são tocadas pelo querigma de Deus, pelos fatos e pelas verdades do que Jesus fez por elas, e elas enxergam isso, e o coração delas se compunge, e elas então decidem entrar para o reino de Deus, e é apresentado para ela uma porta. Mas não tem problema, porque ela enxergou a grandiosidade da vida de Jesus. E ela entra para o reino, porque ela recebeu a fé que veio pelo querigma. Mas eu penso que todos nós temos que tomar um cuidado, que logo depois que essa pessoa tão entusiasmada com a pessoa de Jesus vem para o nosso meio, comecemos a jogar e a dar para ela mandamento, mandamento, mandamento. Vagão, 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 e toma-lhe vagão, e toma-lhe vagão, e toma-lhe vagão. E passa um tempo, você olha para aquele discípulo que começou tão animado entre nós, e daqui a pouco ele já não está mais tão animado, porque ele não está aguentando carregar tanto vagão. Temos constantemente falado para os líderes, principalmente, sobre a necessidade de sermos pessoas querigmáticas, pessoas que são cheias do querigma, pessoas que vivem pela fé daquilo que Deus fala acerca de você, daquilo que Deus fala de quem você é nele, e aquilo ser algo tão poderoso, tão bombástico, e te capacita a viver uma vida cristã, assim, bem saudável. Fiquei pensando sobre isso, achava que Deus tinha usado Pedro para o querigma de salvação, e Paulo era o homem usado para o querigma de edificação. Quando eu comecei a me lembrar dos textos da nossa catequese, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se encontrou engano. Quem disse isso? Pedro disse isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem disse isso? Pedro. O qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quem disse isso? Pedro. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem disse isso? Pedro. A pregação de Atos capítulo 2 de Pedro é bombástica, é poderosa. E o que essa pregação produziu? A Bíblia diz, compungiu-se-lhes o coração. O coração deles foram constrangidos pelo amor de Deus. O amor de Deus invade o coração deles. Eles passam a ter revelação de quem era a pessoa de Jesus. E através dessa revelação que foi produzida pelo querigma de Deus, eles perguntam: que faremos, pois, irmãos? Bom, ficou muito fácil para Pedro, e Pedro dá para eles o versículo que nós chamamos de o pacotão, porque ali Pedro colocou todas as coisas necessárias para entrar no reino de Deus. E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo.
Olha o que essa pregação produziu. 3.000 pessoas foram incluídas em Cristo pelas águas do batismo por causa de uma pregação querigmática de Pedro. Mas esse querigma não está voltado apenas para a salvação. Esse querigma está voltado para o nosso dia a dia, da nossa vida e da nossa relação com Deus. Por isso é tão importante vocês discernirem isso, para que todos possam ter uma fé sadia. E quando você estiver lendo a Bíblia, você saber para onde Deus quer te conduzir. Que Deus quer fazer com aquele texto que você está lendo? Deus quer produzir fé no meu coração? Ou Deus quer trazer algum mandamento que eu não esteja vivendo? Então nós precisamos aplicar, saber aplicar esse querigma nas nossas vidas. Irmãos, a nossa alma tem a tendência de desanimar facilmente. Eu não sei a de vocês, mas a nossa alma, ela é uma produtora de pensamentos sabotadores, de pensamentos nocivos. A nossa alma, ela é uma produtora de tristezas, de angústias, de apatias, de inimizades. A nossa alma é uma exímia produtora de frustrações. E se você não discerne isso, você se torna uma presa fácil do diabo. Porque o diabo vem sobre você com esses pensamentos sabotadores, com o objetivo de desanimar a sua fé, com o objetivo de você achar que os mandamentos do Senhor são penosos, e a Bíblia diz que os seus mandamentos não são penosos, pelo contrário, os seus mandamentos são como mel ao meu paladar. Quando que os mandamentos do Senhor podem se tornar penosos na vida de um discípulo? Possivelmente, se ele for uma pessoa com falta de querigma, se ele for uma pessoa que ignora o querigma do Pai, porque isso é uma das características do que a falta de querigma produz. Não é necessariamente a incredulidade, mas é a não fé, é a ignorância das verdades de Deus, é a ignorância de você saber quem você é no Senhor. E aí você começa a achar que a obra está pesada demais. Quantos cooperadores já vimos assim, não? Quantos discipuladores já vimos assim, não? Está tudo pesado, tudo parece pesado, tudo parece dificultoso. Mas como pode estar pesado, se ele diz que eu tenho uma vida em abundância? Se ele diz que rios de água viva fluem do meu interior? Vocês percebem, irmãos, o que a falta de querigma pode produzir em muitos de nós? Edmar tem nos catequizado com uma frase que diz: a maior distância que existe não é de Ji-Paraná para o Japão, mas a maior distância que existe é da nossa mente para o nosso coração. Até rima, né? Olha como ficou bonito. Não sei se ele criou essa frase pensando nisso, né? O jargão ficou bonito, mas é uma realidade. Por exemplo, irmãos, vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sim, eu sei que eu sou filho. Sim, você sabe que você é filho. Mas você se comporta como um filho? Você tem uma relação tão sadia com Deus, de saber que Ele é o seu pater, o seu supridor, o seu nutridor, o seu sustentador?
E como se não bastasse ele ser o seu pater, ele é também o seu aba, o seu paizinho, onde nos momentos de maior dificuldade você vai chorar, você vai derramar, e você vai ali sentir o consolo de um paizinho querido, porque aquilo se torna uma realidade na sua vida, pelo querigma de Deus. Então, irmãos, a carga do meu coração não é pregar mais um querigma, embora isso seja algo extremamente necessário para nós. Precisamos constantemente ouvir querigma. Mas a carga do meu coração hoje é te despertar para te ensinar a aplicar esse querigma na sua vida. Então, eu tomei uma decisão na minha vida de não me deixar levar pelos pensamentos sabotadores. Eu tomei uma decisão na minha vida de quando os pensamentos sabotadores vêm para me desanimar, vêm para me perturbar. E quando Satanás vem com aquele CDzinho dele dizendo, você não pode, você não consegue, você não pode, você não consegue. Eu tiro esses pensamentos sabotadores e eu coloco os pensamentos da palavra de Deus, do querigma de Deus. E eu percebo uma grande transformação no meu mundo interior, nas minhas entranhas eu vou sendo renovado pelo querigma do Pai. Se a Bíblia diz que eu tenho uma vida e eu tenho uma vida em abundância, ah, Senhor, eu vou viver essa vida em abundância hoje. Se a Bíblia diz, Júnior, do seu interior fluirão rios de água viva, então a cada dia eu falo, Senhor, hoje eu quero transbordar os rios de água viva. Porque nós temos um Deus exagerado em dar. Um Deus abundante, Ele poderia ter escrito do seu interior, fluirá um igarapézinho, não. Porque um igarapézinho já é muito volume de água passando por ali, é muito fluido de água passando. Mas Ele fala que é rios. Quando estive lá, não sei se foi no Macapá, nosso irmão Julie me levou de frente para o rio Amazonas, e ele disse, Júnior, você está vendo a outra margem? Hã? Aquela outra margem, ela está a 15 quilômetros daqui. 15 quilômetros. Um rio com 15 quilômetros de largura. E aí veio no meu coração esse texto. Que Deus abundante, do seu interior flui rios e rios e rios. Por isso, Deus mostra lá o profeta Ezequiel, né? Se eu não me engano, Ezequiel, e mostra para ele o templo. E Ezequiel vai se afastando do templo e as águas estão pelo tornozelo. E ele vai se aproximando e as águas chegam ao joelho. E depois na cintura e depois cobre. Indicando com isso como são os rios do Senhor, onde você vai ter abundância de se banhar nesses rios e nessa vida. Da sua plenitude. João 1,16. Da sua plenitude, todos nós temos recebido. O Senhor fala que você já recebeu plenitude. E há uma palavrinha-chave para nós entendermos isso, chamado lambano, no original, onde lambano indica que esse recebido é um recebido ativo, não é um recebido passivo, não é um recebido que eu fico deitado eternamente em berço esplêndido, mas é um recebido onde eu vou lá e tomo posse, onde eu vou lá e me sirvo como se fosse um restaurante self-service, onde você coloca dentro do seu prato o que você quer e o que você precisa.
E o que você precisa da vida de Jesus está nessa mesa. A plenitude está nessa mesa, e essa mesa está à sua disposição. Então nós podemos chegar nessa mesa e falar: Jesus, eu quero a plenitude de mansidão na minha vida. Jesus, eu quero a plenitude de domínio próprio na minha vida. Jesus, eu quero a plenitude de paciência. Jesus, eu quero e preciso da plenitude de compaixão pelo perdido, porque eu não tenho compaixão pelo perdido. Da sua plenitude, todos nós temos recebido, e graça sobre graça. Abundância, abundância. Senhor, eu sou tão fraco, Senhor. Senhor, eu não aguento mais. E o Senhor vem sobre a minha mente e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso todas as coisas. Eu posso passar tribulação, eu posso passar situação difícil, eu posso ser provado. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu aplico o querigma de Deus na minha vida. E as coisas acontecem, irmãos. Não é que não acontece, não é uma força da mente. Acontece pela força da fé que nós temos na palavra. Por isso eu te pergunto, o tanto que você se enche desse querigma, o tanto que você acredita nesse querigma, o quanto ele é verdadeiro para ti. Porque se ele não for verdadeiro para ti, quão fraco você será? Me lembro de quando eu ia expulsar demônios, e ligavam para mim falando: olha, tem uma situação complicadíssima aqui. Sei lá eu quantos demônios tem naquela pessoa. Bom, e eu como pastor, né? Quem tem que ir para essa situação? O pastor. Só que o pastor também ficava com um monte de borboleta na sua barriga, e com um monte de pensamentos sabotadores, e com medo. Como vai ser, como vai ser, como vai ser? E no caminho, eu ia jogando fora os pensamentos sabotadores, e ia me enchendo do que Deus fala. E eu ficava com o que Deus fala. Então o Senhor fala: com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Eis aí vos dei toda a autoridade sobre todos os espíritos malignos, e para pisardes em serpentes e escorpiões. E tantos textos que falam sobre a nossa fé e a nossa autoridade, e o nosso poder no mundo espiritual. Irmãos, eu me transformava no homem mais poderoso que podia existir na face da terra. E vinha uma voz no meu espírito dizendo assim: onde você estiver, você será a maioria. Onde você estiver, não importa quantos demônios vão estar naquela pessoa, não importa. Você será o mais poderoso ali naquele lugar. Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livra do mal. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tomei a escolha de acreditar. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Ora, se eu tenho a mente de Cristo, eu sou um homem capacitado para entender qualquer assunto. Desde que eu me dedique, desde que eu estude, porque eu tenho a mente de Cristo, e eu posso memorizar a palavra, e eu posso ter entendimento das coisas de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, diante das dificuldades, diante das enfermidades, diante das tribulações, diante dos problemas,
Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, esse tipo de atitude é libertadora. É liberdade na presença do Senhor. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. É você ser livre. É você viver uma vida em abundância. Amém? Queria dar uma olhadinha com vocês na carta de Pedro e compartilhar com vocês o que o Senhor compartilhou comigo nesta carta. Porque eu achava que nem todos os outros apóstolos, que Pedro não tinha sido usado nesse querigma de edificação. Temos que observar, irmãos, que os apóstolos tinham uma grande carga no coração deles de anunciar a Cristo, o poder de Cristo e a glória que há em Cristo. E todas as cartas começam com esse assunto, começam com a beleza, com a grandiosidade, e sempre é algo muito exagerado, de muita glória. Muitas vezes parece que os apóstolos estão sem palavras para expressar a grandeza das coisas do Senhor, e as palavras deles se tornam palavras pequenas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Pedro está dizendo que nós fomos chamados para uma viva esperança. Não é uma esperança morta, mas é uma esperança viva. Uma esperança viva para receber uma herança. Herança é um bem de valor que um dia você vai receber. A herança, ela é pessoal. A herança não tem como trocar o nome dela. Se aquela herança está no seu nome, pronto, acabou. É intransferível. E Pedro nos diz aqui que nós fomos regenerados para vivermos uma viva esperança. Esperança nessa herança, nesse bem de valor, que é a minha vida eterna, que é a minha comunhão com Deus, que é a pessoa de Jesus em mim, e que eu vou receber essa herança incorruptível, que ela nunca vai se corromper, que eu nunca vou perder ela é minha e ninguém me rouba, mas ela é uma herança sem mácula, ela é uma herança sem mancha, ela é uma herança pura. Há uma pureza, há uma glória de santidade nessa herança. Ela é uma herança imarcessível, que não se murcha, que não se acaba. E isso levou a minha mente a pensar em Paulo, que também fala a mesma coisa dessa herança. E parece que os dois apóstolos então combinaram e disseram um para outro: eu vou escrever na minha carta sobre a herança que temos. E Pedro diz: tá bom, também vou escrever na minha carta sobre a herança que temos. Não! Os dois tinham a mesma revelação do que significava essa herança que cada um de nós possui, que está reservada. Por isso, Jesus envia os discípulos para expulsarem demônios, para curar os enfermos. Os discípulos voltam, eles voltam alegres com a obra. Senhor, até os demônios se nos submetem em Teu nome, que coisa maravilhosa.
Não é apenas ao Senhor que eles se submetem também a nós mesmos. E Jesus fala para eles: alegrai-vos, mas não porque vocês estão expulsando demônios, alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrem-se porque vocês têm essa herança. O nome Stanislau Alves de Oliveira Júnior estava escrito no quinto dos infernos. Mas agora o nome Stanislau Alves de Oliveira Júnior está escrito nos céus para a glória do Pai. Eu estou destinado ao céu, porque o próprio Espírito testifica com o seu Espírito de que você é filho de Deus. E Paulo fala dessa herança, que essa herança é uma coisa tão gloriosa e tão pessoal, que ele te dá a garantia dessa herança. Ah, qual garantia que eu tenho que eu vou receber esse bem de valor por toda a eternidade? É o penhor do Espírito, e você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Deus te deu uma garantia, não apenas te deu a herança, mas Ele te deu, quero que você saiba da garantia que você tem. E há uma voz no seu espírito comunicando, a voz do Espírito comunicando ao seu espírito de que você é filho de Deus. E você está destinado para essa herança. Que maravilha! Efésios 1,14. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Você tem uma herança, mas não se trata apenas de que você tem uma herança, porque no versículo 11 de Efésios 1 fala assim: no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como é que é isso? Como é que é isso, Senhor? Ah, tá, eu já sei que eu tenho uma herança. Eu já sei que eu tenho um bem de valor que um dia será meu eternamente. Mas o que Deus quer que nós saibamos é algo além disso. Que Ele diz que você é a herança dEle. Você é esse bem de valor que um dia será definitivamente dEle. Não tem como eu olhar para essas coisas e não me sentir lisonjeado pelo amor e pelo cuidado do Pai para com minha vida, de saber que da mesma forma que Ele é a minha herança, eu sou herança dEle. Eu sou separado para agradá-lo por toda a eternidade. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha deixado se absorvido por essas coisas? Versículo 5 nos diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Em Judas 1,24 fala: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e vos apresentar com exultação, imaculados. Você é guardado pelo poder de Deus. Deus está o tempo todo te guardando, o tempo todo te protegendo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Deus te guarda até mesmo das tentações. Deus te guarda no trânsito.
Deus te guarda nas viagens, Deus te guarda no caminho, Deus te guarda para você não cair, Deus te protege de homens maus, Deus te protege de enfermidades, Deus te protege de acidentes, porque Ele está o tempo todo te guardando. E você é guardado pelo poder de Deus. Eu penso que quando nós saímos de casa, o Senhor vai dando ordens aos seus anjos ao nosso respeito. E muitas vezes os anjos vão limpando o caminho, vão limpando as possibilidades de acidentes, vão limpando as possibilidades de inimigos. E você vai sendo guardado pelo poder de Deus. Você já tinha parado para pensar nisso, que é o que Pedro está falando, onde você é guardado? Você já tinha parado para pensar que um dia Jesus vai te apresentar diante do Pai e vai falar: olha aqui, Pai, nós conseguimos resgatar o Paulo, nós conseguimos resgatar o Cleves, nós conseguimos resgatar o Vanzinho. Ah, Pai, nós conseguimos, Pai. E Ele vai fazer isso com exultação, irmãos, com alegria. Haverá uma exultação em Jesus, em te apresentar diante do Pai. Quando chega no versículo 6, nos diz: nisso exultais. Nisso exultais, irmãos. Em que eu vou exultar? Exulta nessas coisas. Se deixe enamorar por essas coisas. Se alegre com essas coisas. Se encante com essas coisas. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso o Senhor nos diz: alegrai-vos no Senhor. Não. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Você para se alegrar no Senhor, você para exultar nessas coisas. Você deixa a sua meditação ser tomado completamente por essas coisas. Quando eu vejo os jogos da Copa do Mundo, eu acho tão engraçado como aqueles homens podem se alegrar tanto numa partida, num gol, e eles nem sabem quanto vai ser o final do jogo, e comemoram com tantas forças. Eu já sei quanto vai ser o final do nosso jogo, irmãos. O final da nossa partida é uma eternidade de glória com Jesus. O juiz desse jogo já determinou quanto vai ser o placar. O placar vai ser a derrota eterna de Satanás e a vitória de todos aqueles que têm a marca e o sangue do Cordeiro. Você exulta nessas coisas. Você é tomado pela alegria da salvação. Você é tomado por ver o seu nome escrito na glória. Essa é a carta de Pedro, irmãos. Exultem nessas coisas, embora no presente, por breve tempo. Breve tempo. Hoje de manhã Isaías falou: lembra que eu te falava para você curtir seus filhos? Vai passar rápido. E agora, Júnior, eu falo para você: curta seus netos, porque também vai passar rápido. Essa vida é um piscar de olhos, irmãos. 80 anos será como um piscar de olhos diante da eternidade. E olha que maravilha que Pedro está falando. Embora no presente, por breve tempo, vai passar rápido. Por breve tempo sejais contristados por várias provações. Não coloque seus olhos nas provações. Não coloque seus olhos nas tribulações. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Acima de toda comparação.
versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível. O ouro é perecível, mas a vossa fé é muito mais preciosa. O ouro é perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde em glória, em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé é o bem mais valioso que nós temos. Pela fé você se converteu, pela fé você foi batizado, pela fé você foi batizado e cheio do Espírito Santo, pela fé você foi curado, pela fé você obedece os mandamentos, pela fé você persevera, pela fé você troca de emprego, pela fé você suporta privações, pela fé você passa pelas tribulações, pela fé você é curado. O justo viverá pela fé. A fé que é produzida pelo querigma do Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Está claro? A quem, não havendo visto, a mais, não vimos Jesus, mas amamos Jesus. Não estávamos lá 2000 anos atrás, mas nós olhamos para esse Jesus e nos encantamos com esse Jesus. Não vendo agora, mas crendo, exultais. Pedro, você já falou exultais acima. Eu já entendi, Pedro, você quer que eu exulte. Que insistência, não, irmãos? Que insistência os apóstolos tinham. Alegrai-vos no Senhor. Não. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Por que essa insistência, irmãos? Porque Deus quer que você se alegre. É um Deus alegre, irmãos. Imagina aqui um pai que passa pela sala e toda vez que ele passa pela sala, o filho está tristinho, cabisbaixo. Qual é o pai que gosta disso, hein? Coisa que o pai mais gosta é ver o filho alegre e dando gostosas gargalhadas e satisfeito com ele. E com um coração cheio de gratidão e alegria. Quem aqui é pai sabe que eu não estou mentindo, é ou não é? Ah não, mas Deus é diferente, hein? Deus gosta de ver você cabisbaixo, carrancudo, aborrecido, entristecido. Não, irmãos. Exultais com alegria que não se pode dizer. Alegria que não se pode exprimir com palavras. Eu costumo falar para vocês, eu não seria louco se eu saísse daqui gritando glória a Deus em alta voz. Aquele pessoal da Copa do Mundo, eles são os loucos, irmãos, porque eles não têm motivo para aquilo. Mas cada um de nós aqui tem motivo de sobra para exultar. Mas quando é que você faz isso? Quando você enxerga o querigma, entende? Você só vai fazer isso, irmão, se você entender e você enxergar o querigma. Por isso eu falo para vocês, nós entendemos esse assunto, mas apenas na nossa mente. E Deus quer nos ensinar acerca desse assunto. Deus quer te ensinar. Tenha amor pela palavra de Deus. Deus quer produzir isso em você, mano.
Deus quer produzir isso em todos nós. Amém? Estou encerrando com o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Vocês observaram em que momento entrou o mandamento? Observaram onde Pedro encaixa o mandamento? Mas o que é que nós fazemos? Nós olhamos o texto aqui, 1 Pedro 1,15. Olha, o Senhor fala que você tem que ser santo e tem que ser santo em todo o seu procedimento, porque está escrito. Não, mas não é assim que Pedro faz. E nós temos que fazer agora um link, relacionar a pregação de Atos 2 com a pregação de 1 Pedro, capítulo 1. Porque o que Pedro está fazendo é a mesma coisa, o mesmo princípio em ação. Está trazendo um baita de um querigma para direcionar a sua obediência. Porque uma vez que você enxerga a herança, uma vez que você tem esperança nessa herança, uma vez que você vive exultando nessas coisas, quando disserem para você, seja santo como eu sou santo, aí o mandamento desce como um mel. E você tem prazer naquele mandamento. Tivemos mestres que nos ensinaram essas coisas. Pela misericórdia do Pai, tivemos muitos mestres. Me lembro de estar no encontro de pastores, e vem um pastor e traz uma palavra sobre o relacionamento de Moisés com Deus, e a palavra era tremenda. Uma palavra daquelas assim que derreteu nossos corações e acabou com os pastores. Porque o pregador falava que Moisés viu a Deus face a face. E quando a gente ouviu aquilo, a gente ficou, meu Deus, como eu vou conseguir ter esse relacionamento? E vem um outro pregador, que parece que conhecia bem. E esse outro pregador, ele nos traz uma palavra de ânimo, de desafio. E ele prega por 10 minutos. Mas 10 minutos foram suficientes para animar a nossa fé, para despertar a nossa fé, para vivermos aquele relacionamento de Moisés com Deus. Vocês entendem, irmãos? Me lembro de uma outra ilustração de um pai, onde a mãe chega para os filhos e fala, quando seu pai chegar, ele vai ter uma conversa com vocês. E diz que os meninos estavam no escritório se sentindo os piores homens do mundo. Meninos de 8, 9 anos. E por causa daquelas coisas tão comuns entre as crianças, briga. Mas não é tão comum só entre as crianças, né? E quando o pai chega, o pai diz, tu é um homem de Deus. Você será um servo do Altíssimo. Essas coisas, você não vai deixar essas coisas te atrapalharem. E esse menino se tornou um pastor. E ele fala de como o pai dele tinha um jeito e uma forma diferenciada. E eu achei essa forma muito parecida com Jesus, irmãos. Porque Jesus começa a sua pregação no Sermão do Monte com um querigma maravilhoso
que todos nós conhecemos das bem-aventuranças. Como deve ter sido gostoso debaixo de um império tão opressor, debaixo de uma pobreza tão grande, um profeta vinha e começar a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os pobres de espírito. E as promessas por trás das bem-aventuranças. Como deve ter sido gostoso ouvir aquele homem falando: vocês serão a luz deste mundo, vocês serão o sal dessa terra. E depois disso, então, ele fala da doutrina. E quando ele termina seu discurso, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Porque Jesus era a personificação do querigma e da doutrina, tudo junto acontecendo. E isso é que o Pai quer produzir em nós. Que sejamos homens querigmáticos, vivendo com alegria a doutrina do Pai. Amém? Senhor, queremos te agradecer por sua riqueza em amor, por sua riqueza em graça e misericórdia para conosco. Senhor, nos traz entendimento desse assunto e nos ajuda a aplicar o querigma do Pai no nosso dia a dia, Senhor. Que sejamos homens e mulheres constantemente animados pelas verdades do Pai em nosso coração, em nome de Jesus. E deveras fiquei bastante animado. Júnior usou uma expressão que me foi bastante interessante. Eu fiquei bastante animado porque ele usou a expressão sabotador, né? Existe uma sabotagem mental. E essa sabotagem ela tem uma origem, né? Ela é filha da velha natureza, filha do velho homem. E você e eu estamos num corpo de pecado, e esse corpo de pecado você e eu só seremos libertos dele, ele só será transformado quando Jesus vier buscar a igreja e formos arrebatados. Então Deus vai nos dar um corpo glorificado sem a presença do pecado. A sabotagem é a presença do pecado diuturnamente em nossas vidas, que você tem que fazer enfrentamento, você tem que saber quais são as armas, as soluções que Deus produziu na sua vida. E eu fico preocupado se você compreendeu de fato o tamanho dessa arma. Se você vai sair daqui hoje sabendo usar essa arma. Essa é a minha preocupação. Porque no fundo eu penso que é uma palavra muito robusta. Ela é uma palavra muito profunda nesse aspecto. E eu fico com medo de você não ter pegado exatamente aquilo que o Espírito Santo está querendo produzir no nosso coração através dessas palavras fantásticas que Deus deu para nós a respeito de nossa fé, que o Júnior tanto está falando conosco. Eu queria pensar o que o Júnior começou dizendo, que o justo viverá pela fé. Queria pensar essa expressão bíblica. E parar para perguntar se você, de fato, está buscando viver a sua vida cristã pela fé, ou você busca viver a sua vida cristã pelos mandamentos. Porque se você não buscar viver a sua vida pela fé, você não vai obedecer os mandamentos. O que produz força em você, o que produz graça em você para obedecer a Deus, é a fé. Os mandamentos direcionam a tua fé. Você não é obediente porque conhece os mandamentos. Você obedece porque tem fé para obedecer os mandamentos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir isso? Sem fé, com mais convicção, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é assim, sem conhecer os mandamentos é impossível agradar a Deus. Não. É sem fé. Se nós não tivermos fé, nós não agradaremos a Deus.
Fé é combustível. O carro está perfeito, sem combustível ele não anda. Fé é o combustível da vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Repete para teu irmão. Manuel, sem fé é impossível agradar a Deus. João, sem fé é impossível agradar a Deus. Jonatas, você sabia que sem fé é impossível agradar a Deus? Quero usar a figura de linguagem do combustível. Quando lá na sua moto, no seu veículo, o combustível começa a acabar, você sabe exatamente o que vai fazer. Achar um posto. Porque sem combustível o carro não anda. E como é que você faz para abastecer-se de fé? Será que você parou para pensar que você precisa abastecer sua fé? Se você não abastecer a sua fé, você não vai dar conta de agradar a Deus. Você sabe aquelas cantadas que as menininhas te dão no colégio? Sabe? Aquilo vai produzir em você uma coisa fantástica. Sabe o quê? Aceitação, escolha, eu sou o cara. Aí vai ter uma oposição na tua alma, vai dizer assim: ô bicho, essa igreja é complicada, deu um bicota, velho. Será que não dá para a gente curtir a vida? Estou tão novão. Meu pai eu acho que é muito arcaico, já é casado, ele não vai precisar dessas coisas. Os pensamentos, como diz Júnior, sabotadores virão automaticamente. E não apenas os pensamentos virão. Satanás providenciará amigos para poder te catequizar que esses pensamentos são os melhores. Cede, rende, sai da igreja. Não seja hipócrita, vai curtir a tua vida. Significa que você está sem combustível da fé. Significa que o seu combustível chamado fé está pouco, não está suficiente para você fazer o contraponto contra os pensamentos que vieram na sua mente. Tudo começou com uma cantada, tudo começou com um papo gostoso, que você é um menino agradável, que ela quer ficar contigo, e a partir daí, como vai desenvolver, vai depender da sua fé. Sem fé é impossível falar não para essa menininha. Porque falar não para essa menininha é agradar a Deus, entendeu? A relação imediata. Não vai dar conta de dizer não, se você estiver com a sua fé fraca. Por isso eu queria ler alguns textos que Júnior passou por eles aqui hoje. Vamos dizer assim, esses textos equivalem ao posto de combustível, onde você coloca o combustível para continuar andando com o seu carro. Você tem que colocar o combustível da fé para você continuar agradando a Deus. Se você veio para cá hoje, entristecido, enfraquecido, depressivo, não vou dar conta, não vou conseguir, fica tranquilo, querido, isso aí são os pensamentos sabotadores mesmo, é normal, você está num corpo de pecado. Mas Deus te trouxe aqui, você está conosco hoje para poder te mostrar que existe uma possibilidade de você viver pela fé e assim agradar a Deus. Fala não para essas coisas, reagir contra essas coisas. Então eu queria ler alguns textos com vocês, não muitos, mas alguns. Não queria esgotar o assunto, mas alguns textos. Romanos 8. Vamos lá. 8:31. O que diz aí Romanos 8:31? Acha e leia em voz alta. Que diremos, pois, à vista destas? Se Deus é, quem será? Vira para o teu irmão e fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, aí vira do outro lado agora. Edeilton está aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
você vê que parece que você começa a alcançar uma vantagem por dentro? Aquela coisa ruim, aquele negócio assim que parece que eu sou fraquinho, que eu sou derrotado, que eu vou me sucumbir diante do que eu estou vivendo, parece que começa a perder força, porque você lê um negócio que fala assim, ó, se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Esse negócio gera um poder, gera uma ousadia, o nome disso é fé. Isso é fé. Vamos repetir essa frase em voz alta? Se Deus, quem será? Vamos proclamar mais uma vez o poder de Deus. Se Deus é por nós. Aleluias! Aleluias! Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem é que pode me acusar, se é Deus quem me justifica? Então a acusação começa a esvaziar, porque você se apropria da justificação de Deus em Cristo Jesus. Então aquela voz acusatória, ela começa a perder a força, porque você faz o contraponto da fé. Bíblico contra essa mentira. Quem é que pode me acusar? Quem é que pode fazer isso comigo? Ora, quem me justifica é o Senhor. E Ele me justifica porque eu já me arrependi, não quero mais fazer essa porcaria de pecado, quero viver em vitória e ponto final. Simples. A fé é o combustível da vida cristã. Ninguém tem vida de vitória sem fé. Vamos lá agora, versículo 35. Olha a pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai me separar? Será as meninas bonitinhas? Será a falta de grana? Será a falta de emprego melhor? Quem é que vai nos separar? A pergunta é feita. Aí ele começa a dizer, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Diante de todas as adversidades, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fé. Fala para teu irmão, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É em Cristo que você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É em Cristo que nós somos mais que vencedores. Não é na força da nossa carne. Não é na força de nossa psique. É na força de Cristo que habita dentro de nós. Vira para o teu irmão, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pensa na tribulação que você está vivendo agora. Pensa na dificuldade que você está metido nela. E responde para essa tribulação agora. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Responde para essa loucura que você está vivenciando hoje. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Nós temos que falar com ousadia, porque essa é a nossa fé. Em Jesus somos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe vocês a praticarem isso no dia a dia. Que Deus fortaleça vocês. Continue se abastecendo desses textos bíblicos que instigam a nossa fé. Fica mais viva, mais pontual, mais prática. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Senhor, é nessa fé que nós vamos ceiar. Porque foi por Cristo Jesus que nós encontramos o caminho da fé. Foi por Cristo Jesus que nós encontramos a novidade de vida. Foi por Cristo Jesus que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós podemos viver pela fé. E é por essa fé que nós queremos continuar vivendo. Sai daqui animados, Senhor, que é possível ter uma vida de vitória na pessoa de Jesus.